Atenção, gente. Pessoal, olha só, vamos trabalhar a partir da frente 2 ou da frente B da apostila de vocês com história do Brasil. E aí, né, a gente começou com Primeira Guerra Mundial. Então, como diz o ditado, chegou chegando. É um assunto que vocês, alunos, gostam muito. Eu também gosto. Falo por mim, né, que eu comecei a me interessar por história por conta de Primeira Guerra, por conta de Segunda Guerra, e por causa de um assunto do Brasil também, que é a ditadura civil-militar. Então, mas quando entra no Brasil República, pega lá a República Velha, o primeiro momento republicano da história do Brasil, isso não gera o mesmo interesse do que nazismo, fascismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, ou até mesmo para alguns Guerra Fria. Entretanto, tem sim, na história do Brasil, principalmente na história do Brasil do século XX, pontos interessantíssimos. Pontos assim que são muito bons, inclusive para entendermos a sociedade na qual vivemos. E aí, pessoal, que também não devem ser desprezados. E aí nós vamos começar a trabalhar na aula de hoje com o regime republicano brasileiro, ou também, como os historiadores chamam, né, de Brasil República, pegando lá desde a proclamação em 1889 até o Jair Bolsonaro. E desse modo, pessoal, vão aí mais de 130 anos de história republicana. Bom, dito isso, vamos ver então as origens da República no Brasil. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aqui no materialzinho de sempre. República da Espada. Bom, República da Espada. E por que a espada, gente? Porque ela estava relacionada a forças militares. Na verdade, às forças armadas. Lembro aqui que vocês devem ter visto ano passado, o governo de Dom Pedro II foi deposto, ou podemos dizer assim também, foi golpeado pelo exército, à época comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele destituiu a família real e mandou essa família real para o exílio, primeiro em Portugal e posteriormente o Dom Pedro e família foram para a França, Dom Pedro II, onde veio a falecer 2 anos depois. E meninos, de certo modo, o período republicano já começa com algo que não é bom para a política brasileira. O que é esse algo? Esse algo é a interferência das Forças Armadas na política brasileira. E volto a repetir, isso não é bom. O Exército tem que ter funções de defesa e proteção, e não intervenção política. Entretanto, desde então, né, começa, eu sempre falo, né, 1889, 1918, 1922, 1927, 1930, 1930, 1946, 1954, 55, 61, 64. Todos esses foram anos marcados por intervenções das Forças Armadas brasileiras no governo, na política brasileira. E o próprio governo atual é fruto não dessa intervenção, porque aí ele foi eleito mesmo. Posso não concordar, mas que foi eleito e foi. Mas traz as Forças Armadas para uma presença de governo. Isso aí é inegável. Nem nos governos da ditadura civil-militar existiram tantos militares ocupando o governo como no governo de Jair Bolsonaro. Só uma pontuação, tá? Então, vamos começar com a origem disso, que é a República da Espada. E aí, pessoal, por que República da Espada? Porque
nesse período de 5 anos, o Brasil foi governado por presidentes de origem militar, tendo a espada como um símbolo do militarismo. Ana Júlia, por favor, comece para nós a República da Espada. Pode ler até um, fazendo um favor? Tá. República da Espada. República, princípio de que os escolhidos para o controle do Estado seriam os responsáveis por atender os anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador de todos, atendimento de interesses pessoais e má gestão dos recursos públicos. Estudo das primeiras experiências republicanas do Brasil. Pois bem, a palavra república vem do latim e famosa, né? Res, coisa pública do povo. E a ideia de implementar um regime republicano era trazer um líder de poder executivo, ou seja, um poder que executa as leis, eleito e transitório. Até mesmo porque o Dom Pedro II não era eleito. O Dom Pedro II, o Dom Pedro, na verdade, né, os Dons Pedros, tanto o primeiro quanto o segundo, faziam parte de uma monarquia hereditária, o governo de um só. E isso restringia determinadas demandas sociais. Alguns grupos sociais no Brasil, já no final do século XIX, pediam mais participação política. Um exemplo, os cafeicultores. O café havia sido, foi, na verdade, até 1930, o principal motor da economia brasileira. E, de certo modo, os cafeicultores precisavam agora de tomar o poder diretamente para direcionar políticas que os beneficiassem. E eles conseguiram, não na República da Espada, mas na chamada República das Oligarquias, uma reprodução da ordem para ali os manter no poder, com políticas, né, de valorização do café, com políticas de controle do café sobre amplos setores dos cafeicultores, sobre amplos setores da economia. Agora, antes de nós chegarmos à República das Oligarquias, quem tomou o poder, quem ali destituiu Dom Pedro e quem se fez, ou aqueles que se fizeram como governantes, foram os militares. Inicialmente por um período de 5 anos. E, gente, todo período de transição na história do Brasil, ele é marcado por instabilidade. Já pegando o próximo ponto, próximo tópico aqui. A independência veio lá em 1822, Grito de Ipiranga, 7 de setembro, que um monte de coisa mais. Assim que o Brasil declara sua independência, vem uma enorme crise financeira, política, que leva à abdicação do Dom Pedro, o período regencial, até a coroação do Dom Pedro II. Com a proclamação da República também acontece isso. Você tem o período chamado de República da Espada como um período extremamente conturbado, um período de muitas revoltas, um período de forte instabilidade política e econômica, fazendo parte até mesmo dessa mudança de regime. Saímos aqui de uma monarquia, entramos aqui numa república. Ana, por favor, lê o período de transição para nós. Período de transição. Período de instabilidade política e econômica. Promulgação de uma nova Constituição. 2 revoltas da Marinha. Renúncia de um presidente e eleição do primeiro governante federal. Edificação do cientificismo positivista e da valorização tecnológica por parte do Exército. Projeto de nacionalidade e modernização. Gente, antes de continuar aqui, o Matheus me fez uma pergunta no chat que eu vou passá-la para vocês, né? O Matheus me perguntou: teria como um país ser uma república e não ser uma democracia? Sim. Inclusive, em momentos da história do Brasil,
o Brasil foi republicano, mas não democrático. Exemplo, ditadura do Estado Novo de Vargas e ditadura civil-militar no Brasil. Foram dois momentos marcados por um regime republicano, com chefes de poder no executivo, mas com autoritarismo. Então, sim, podem existir repúblicas ditatoriais. Mas isso não é contraditório, Flávio? É sim. Principalmente quando elas concentram poderes nas mãos do chefe do executivo. Tanto no modelo varguista, no Estado Novo de Getúlio Vargas, quanto na ditadura civil-militar do Brasil, o poder executivo, os outros poderes estavam lá, o poder judiciário e o poder legislativo. Não, na verdade, no período varguista, muito do poder legislativo foi fechado. Mas na ditadura civil-militar, muitas vezes funcionou o poder legislativo. Entretanto, sem a divisão clássica dos três poderes, como Montesquieu falava. Quando um concentra poderes demais em suas mãos, é ditadura. E aí ele acaba por destruir as instituições republicanas. Porque um bom funcionamento da República, gente, prevê o funcionamento igual dos três poderes. Voltando aqui, né, mas sim, podem existir repúblicas ditatoriais, digamos assim, né? Dentro desse período de transição, pessoal, você tem algumas marcas. Primeiro foram as inúmeras revoltas que existiram no Brasil desse período do final da monarquia e do início do período republicano. O segundo era um projeto cientificista, colocando aqui os idealizadores da República eram pessoas ligadas ao positivismo, corrente filosófica que acredita na ciência como um curador, uma cura para os males da humanidade e que tem ordem e progresso por base. Bom, pessoal, o Deodoro da Fonseca, mas que não proclamou a República sozinho, que foi influenciada por Quintino Bocaiúva, por Silva Jardim, por Benjamin Constant, foi, de certo modo, né, usado ali para destituir o imperador e tentar implementar um regime mais moderno. Alguns no Brasil acreditavam, né, que a monarquia estava ultrapassada, que ela, por si só, já não dava mais conta de responder os desígnios, os anseios sociais e políticos da população brasileira. E aí, meninos, essas novas ideias vindas da França, do francês Auguste Comte, acabaram por influenciar intelectuais brasileiros das mais diversas vertentes, inclusive aqueles que participaram na proclamação da República. E é por isso, por exemplo, né, uma referência ao ideal positivista da República que está escrito na bandeira brasileira: ordem e progresso. Ordem e progresso. Valorização desse cientificismo positivista. Os republicanos acreditavam que um afastamento do Dom Pedro II era um ideal modernizador da sociedade brasileira. Era o que a sociedade brasileira precisava para avançar mais e para que os ideais de luzes e progresso fossem conquistados.
Que o Brasil se torna, resumindo, que o Brasil se tornasse um país rico e respeitado. Esse dia não chegou até hoje, né? Outro ponto também, pessoal, é a ideia de uma nacionalidade. O Brasil, gente, ele é muito diverso. Ele é muito diverso. É raro não, mas é pouco usual você ver uma pessoa que conhece as 5 regiões geográficas do Brasil. Falo por mim, eu não conheço. Para completar isso, está faltando eu conhecer a região norte do Brasil, e eu não conheço. Bom, mas por que eu estou falando nisso? Porque determinados regionalismos no Brasil são muito fortes. E a ideia da República era trazer uma identidade para que o sujeito lá da Amazônia, ou o sujeito do Rio Grande do Sul, ou o sujeito do Rio Grande do Norte, ou o sujeito de Goiás se sentissem brasileiros. E a pergunta que eu faço, eles conseguiram trazer esse sentimento de união nacional? Eu já respondo, não. Muitas rebeliões mostram os problemas locais vivenciados pelo Brasil no final do XIX e início do século XX. Então, respondendo a vocês, eles não conseguiram trazer esse ideal de nação para o Brasil. E, meninos, hoje eu estou com a camisa aqui do Clube Atlético Boca Juniors, né? E por que eu estou falando aqui em futebol e tudo mais? Porque o futebol atualmente é um fator de nacionalidade. Quando temos a Copa do Mundo, o Brasil, as mais diferentes e suas mais diferentes regiões param para torcer. Embora depois do 7-1 aqui foi uma esvaziada tremenda numa paixão pela seleção brasileira. Outros fatores também causaram esse vazio, né, do brasileiro com o futebol. Mas é inegável que ainda em tempos de Copa, o povo para, o povo enfeita a rua, o povo coloca bandeira bandeira nas casas. É uma ideia de nação, de um sentimento, né, de pessoas que compartilham características culturais em comum. A República da Espada, o projeto republicano, era trazer esse ideal de modernização. Eu já adianto que eles não conseguiram. Ana, lê para nós o governo, do governo provisório até o 2.1, reforma econômica ou encilhamento. Governo provisório, banimento da família real e adoção de um regime republicano, abolição do poder moderador e adotação do poder legislativo bicameral, reconhecimento de dívidas externas, separação entre Igreja e Estado, grande naturalização, criação de uma nova bandeira e convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, vamos pegar aqui algumas características do governo provisório. Por que provisório? Porque ele tinha data definida. Algo provisório é algo que tem caráter de passagem, não permanente. E era isso que aqueles que proclamaram a República pretendiam do governo. O Marechal Deodoro da Fonseca, inicialmente, governa de maneira provisória, pois foi ele o líder da rebelião que destitui o Dom Pedro II e a sua família. E a primeira medida tomada pelo novo governo, pelo governo republicano, é o banimento da família real. Por quê? Porque caso a família real permanecesse no Brasil, poderia existir, por parte dos apoiadores, uma tentativa de contragolpe, digamos assim. Uma tentativa, né, de voltar com a monarquia, voltar com Dom Pedro e os seus descendentes para o poder. Então, foi assinado um decreto que dava 2 dias para a família real se organizar e para ir embora do Brasil. E até o Dom Pedro, né, na hora que ele estava arrumando as coisas lá e tudo mais, ele estava descendo o barco, o soldado estava apressando ele para descer no barco, ele teria dito para o soldado assim: não me apressa, não sou marginal.
Eu não sou criminoso. E quando ele morreu em Paris, né, o médico que foi fazer a autópsia do corpo dele, a limpeza lá, autópsia não, né? Acho que o camarada que foi organizar o corpo dele ali para a morte, né, teria encontrado dentro dos bolsos dos vestimentos dele um pedaço de terra de cada região do Brasil, que ele não tinha esquecido, né? O Brasil, embora fosse proibido de voltar para ele. Depois, os restos mortais do Dom Pedro foram trazidos da Europa e atualmente se encontram em Petrópolis. Na Catedral de Petrópolis estão lá os restos da família real brasileira, do Dom Pedro II e da esposa dele, na verdade, né? Bom, mas vamos continuar aqui com algumas características deste novo regime. Poder moderador. O que era o poder moderador? Era o poder o poder de uso pessoal do imperador para mexer nos outros três poderes. Então, era uma espécie de jabuticaba, né? Algo que só existe no Brasil. Então, você tem os três poderes naturais de Montesquieu, o judiciário, o legislativo e o executivo, e acima deles você teria um quarto poder que mexeria nos três conforme a sua vontade. Uma das primeiras medidas, ainda no governo provisório, foi abolir esse poder. A ideia da república é a ideia de igualdade. Nós vimos no passado que não adiantava nada ter os outros três poderes. Na verdade, o Matheus, eu tenho uma interpretação um pouco diferenciada disso. O Dom Pedro I era mais autoritário, então ele mexia mais nesse poder moderador com um caráter para falar assim, não, eu quero que minha ordem seja cumprida. E é por isso que teve tanto choque. Já o Dom Pedro II, mais bem estudado, mais inteligente e tudo mais, mexia nos outros três poderes para moderar mesmo. Moderar no sentido da palavra. Sim, é lógico, né? Que os outros três estavam controlados pelo poder de cima, mas o Dom Pedro II fazia um menor uso do poder moderador, ao contrário do que aconteceu com o pai dele. Agora, é inegável, né, que o poder moderador não é uma característica interessante, saudável para um projeto político de uma nação. Interessante é ter três poderes que funcionem bem e que tenham harmonia entre eles. Bom, e aí outro ponto, só um exemplo, Matheus, para você ver uma ideia, pra você ter uma ideia que o poder moderador não era tão autoritário assim. O Dom Pedro, ele se manifestou várias vezes contra a escravidão, mas a escravidão só foi abolida no final do governo dele, em 1888. Então, se o poder moderador fosse tão autoritário assim, ele teria abolido a escravidão anteriormente. E aí, quando se falava, Dom Pedro, a escravidão precisa terminar. Mas ele falava, sim, ela precisa terminar, mas ela precisa ser votada. E aí, só depois que ela foi votada no parlamento, que a princesa Isabel, que era regente, né, o Dom Pedro estava viajando, que a princesa Isabel assina a lei que acabava com a escravidão no Brasil. Então, isso mostra que o poder moderador não era assim tão poderoso. O Dom Pedro II usou mais para moderar mesmo. Bom, outro ponto aqui interessante, né, a Constituição de 1824 não servia aos novos desígnios republicanos. Outros fatores também, meninos, que contribuíram para a proclamação da República era a não separação entre Igreja Católica e poder religioso, o próprio poder moderador, a maior vontade de determinados grupos participarem da política. E aí, pessoal, a gente tem, né, a adoção de um poder legislativo bicameral, com duas câmaras. Câmaras, na verdade, câmaras não. Câmaras, a dos deputados e os senadores. Então, uma lei, para ser aprovada, tem que passar pela Câmara dos Deputados, passar pelo Senado, voltar para a Câmara dos Deputados, e aí ela vai para a sanção presidencial.
O presidente só pode assinar depois que foi votado nessas duas casas. Até quando o Brasil foi um Estado laico? Na verdade, a partir de quando o Brasil passou a ser um Estado laico, né? A partir de 1889. Isso aqui, a Proclamação da República, bem lembrado, o Matheus, a Proclamação da República transforma o Brasil em um Estado laico. Aí, entre aspas, né? E eu lembro a vocês, Estado laico é aquele que o poder religioso se encontra separado do poder político. Então, prestem atenção. Até 1889, por exemplo, gente, até 1889, quando saía uma medida do Papa lá em Roma, e a ordem chegava no Brasil, antes dela chegar nos cardeais da Igreja Católica aqui do Brasil, ela passava pelas mãos do Dom Pedro II. E aí o Dom Pedro II fazia uma revisão daquilo e depois aquela lei, aquela medida papal circulava. Esse era o padroado, o controle da Igreja sobre, não, o controle do Estado, do governo brasileiro sobre a Igreja. E aí a Proclamação da República, em 1889, separa o poder religioso do poder político. Por exemplo, gente, para fazer uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento ou uma certidão de óbito, atualmente você procura um cartório. O cartório gente, um cartório é um negócio, tá? Um negócio dá dinheiro pra caramba, mas dinheiro demais. Porque tudo que você tem que fazer, você tem que procurar um cartório, transferir um carro, comprar um carro, vender um carro, comprar um lote, vender um lote, comprar um apartamento, vender um apartamento, tudo termina num cartório. E aí, pessoal, quem tinha esse poder, digamos, cartorial no Brasil até 1889 era a Igreja Católica. Então, ela que fazia certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito. E lógico, né, que nem eu falei, cartório é um negócio que gera dinheiro demais da conta. Mas demais, 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 demais. E aí, pessoal, com a separação entre poder religioso e poder político, os cartórios e outras coisas mais passam para a responsabilidade do Estado. Passam para a responsabilidade do Estado. Aí, por isso que eu falei, gente, mas o Brasil é um Estado laico mesmo? Aí, por isso que eu coloquei entre aspas. Se o Brasil fosse um Estado laico mesmo, por exemplo, não existiria a chamada bancada da Bíblia na Câmara dos Deputados do Brasil. E existe a bancada da Bíblia. Mas, na lei, o poder, a religião não deve interferir no Estado e o Estado não deve interferir na religião. Bom, outro ponto também, né, e essa é a separação entre igreja e Estado. A grande naturalização. Estrangeiros que estavam aqui no Brasil, lembrando que nessa época, né, o Brasil recebeu muitos italianos e muitos alemães, foram naturalizados brasileiros. Por que alemães e italianos, principalmente, vieram para o Brasil? Vieram em busca de melhores oportunidades de vida. O Brasil tinha muitas terras abundantes e muito trabalho, principalmente após a abolição da escravidão. E aí, né, eles vieram aqui para construir novas oportunidades. E fundaram cidades no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Espírito Santo. Vide Venda Nova do Imigrante. E aí, para facilitar a vida deles por aqui, exatamente, daqui a pouco eu falo sobre isso. Para facilitar a vida do imigrante por aqui, grande naturalização, dotá-lo de direitos para que eles pudessem participar da comunidade brasileira. E aí o Matheus colocou um ponto interessante aqui. Teve também aquele negócio de povoar o sul para não perder as terras, né? Que nem eu sempre falo, a região sul do Brasil, pega lá, região sul, o Uruguai, o norte da Argentina e o Paraguai sempre foi uma região de conflito. O principal desses conflitos foi a Guerra do Paraguai.
E para que outros povos não reclamassem o uso raposo daquela terra, começa um grande povoamento do sul do Brasil. Povoamento que envolve cidades de Blumenau, Brusque, Joinville, Bento Gonçalves, Gramado. Essas cidades foram povoadas dentro desse processo imigratório do final do século XIX e início do século XX. Esse grande fluxo migratório veio para a América, não apenas pelo Brasil. Aqui, ó, um exemplo disso. Clube Atlético Boca Juniors, fundado por italianos. Assim como o Cruzeiro Esporte Clube, fundado por italianos e destruído por ladrões. Então, aqui, pessoal, a presença dessas colônias alemã e italiana no Brasil é muito forte por conta desse grande fluxo migratório necessário para povoar determinadas regiões do Brasil. Quem aí é Werner, Lobac, tem o sobrenome Sardinha também, entre outros, tem descendência alemã. Madelli, Campanati, tem descendência italiana. Bom, e aí vamos continuar aqui, pessoal, mas vendo... bom, deixa eu ver aqui. E criação de uma nova bandeira, claro. Por quê? Porque a antiga bandeira estava relacionada ao regime monárquico. E aí, inicialmente, pegou-se a bandeira dos Estados Unidos e deu uma adaptada à realidade brasileira. Ficou a bandeira dos Estados Unidos verde e amarela. Posteriormente, vindo que aqui ficou ridículo, preferiram adotar a mesma bandeira, mas com os dizeres de ordem e progresso, substituindo o brasão da família real e as estrelas representando cada estado. Bom, continuando aqui, meus queridos, vamos lá, né? Deixa eu... Ana, para nós terminarmos a aula de hoje, reforma econômica ou encilhamento. Pode ler até Constituição de 1891, por favor? Reforma econômica, o encilhamento. Projeto econômico de Rui Barbosa. Desenvolvimento industrial e aumento de recursos financeiros. Elevada inflação. Desvalorização da moeda brasileira. Desequilíbrio nas contas externas. Alto custo de vida e surgimento de empresas fantasmas. Especulação econômica ocorrida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Encilhamento. Pessoal, sobre o encilhamento, nós falaremos na próxima aula. Eu já adianto aqui que foi uma crise econômica causada pela política adotada pelo ministro Rui Barbosa. O Rui Barbosa talvez tenha sido um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, atualmente conhecido como USP, Faculdade de Direito de São Paulo, atualmente conhecido como USP. Só para vocês terem ideia, gente, esse homem era tão inteligente que ele chegava para discursar fora do Brasil e ele perguntava para as pessoas, ele falava assim, perguntava, em qual idioma que vocês querem que eu fale? Francês. Ele começava a falar em francês. Romeno. Ele começava a falar em romeno. Holandês. Ele começava a falar em holandês. Ele era chamado de a Águia de Haia. Um homem extremamente inteligente, que foi candidato a presidente do Brasil 2 vezes e perdeu as 2. Mas ele era um jurista notável, brilhante. Mas ele não era um economista. E aí, quando ele foi nomeado para ministro da Economia, ele colocou em prática uma política econômica que não deu certo. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu fazer a minha chamada. Por favor, agilidade, gente. Vou fazer só uma vez para dar tempo. Ademar. Presente. Alice Coelho. Alice Soares. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. Bruna.
Débora Lima, Presente. Eduardo, Presente. sem problema, Alice. Frederico, Gabriel, Presente. Giovana, Guilherme, Gustavo, Isaac, Presente. Isaac Sade, João Otávio, João Paulo, Júlia Breder, Júlia Faria, Júlia Vieira, Larissa, Letícia, Presente. Letícia Lima, Lucas, Maria Clara, Maria Eduarda, Presente. okay. Maria Eduarda Gomes, Maria Yasmin, Maria Yasmin, Mariana, Mariana, Mateus, Pedro Henrique, Sara, Vitor, Vitória.